Há uma tendência de dizer, bom, a mídia vai ajudar o laboratório a ser reconhecido, primeiro visível e também reconhecido na comunidade. Agora, parece que não é só isso, né? Vai muito além, né? Eu acho que talvez a parte mais fácil é tornar uma marca conhecida. A mais difícil é fazer com que ela seja reconhecida. Cada detalhe é fundamental para que você possa, trazer no futuro credibilidade. Não é só o exame, né? É o relacionamento com a comunidade, é o que verdadeiramente você quer representar naquela comunidade, né? Olá, este é o Mundo Lab to Lab Pardini, um podcast para ajudar você na gestão, nos desafios do seu laboratório. A cada episódio a gente traz um tema importante que, se ainda não está no seu radar, pode entrar e que certamente vai facilitar, vai trazer mais dinamismo, mais competitividade para o seu laboratório e, é claro, resultados para você e para o seu cliente. Dr. Roberto Santoro, hoje a gente vai falar de marca. Por que esse tema é importante para todos os laboratórios? Rafael, esse tema é um dos mais importantes. Primeiro que nós temos um universo de laboratórios e marcas em todo o Brasil. Basicamente quase 20 mil laboratórios distribuídos em várias regiões, municípios. E o ponto mais instigante, o que faz o cliente, o usuário, escolher uma determinada marca. Quais são esses elementos? É isso que nós vamos trazer hoje na discussão aqui. E aí a gente trouxe dois convidados, um da área da saúde, que entende do laboratório, Dr. Antônio José da Silva, diretor do Laboratório Confiance de Campinas. Prazer tê-lo conosco. Muito prazer, né? A gente que agradece aqui pelo convite e compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com vocês. E também o William Malfatti, diretor de comunicação, relações institucionais e relacionamento com o cliente do Grupo Fleury. Muito bom tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Rafael. É uma honra aqui participar com vocês desse bate-papo. Uma honra amplificada aqui com a presença do Dr. Antônio e do nosso amigo Roberto, para a gente poder discutir um tema tão importante como o que a gente vai trocar aqui. Vamos começar. Antônio, na sua visão, qual que é a importância da marca para um laboratório? Seu laboratório que tem 23 anos, 27 unidades na região ali de Campinas, faz diferença ter uma marca forte? Muito, muito. Até recentemente, né, nós tentamos desenvolver uma outra marca, né, dentro do laboratório, e atuamos com essa marca por 2 anos, vinculado a um público diferente, a uma atividade um pouco diferente, e a gente viu que o sofrimento é muito grande, né, quando você vai iniciar uma marca nova. É como um filho, né? Tem que nascer, tem que caminhar, tem que gatinhar. Então, são anos, né, para você tornar uma marca reconhecida, uma marca que realmente pode trazer aí uma credibilidade ou transferir, né, credibilidade para uma população. Então, é de altíssima importância. Agora, William, pensando na construção da comunicação, há uma tendência de dizer, bom, a mídia vai ajudar o laboratório a ser reconhecido, primeiro visível e também reconhecido na comunidade. Agora, parece que não é só isso, né? Não, eu acho que vai muito além, né? Eu acho que talvez a parte mais fácil é tornar uma marca conhecida. A mais difícil é fazer com que ela seja reconhecida. E eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de conversar sobre marcas dentro de um setor que é o mais importante na vida das pessoas, de alto impacto, que é a saúde, um sentimento que está exacerbado por esse momento da pandemia que desafiou o mundo inteiro, né? Todos os quase 8 bilhões de habitantes que a gente tem foram impactados com isso, e esse é um tema que veio para o eixo de todas as discussões hoje, com repercussão na vida da gente de várias formas. Então, a construção de marca, ela parte desse pressuposto, né, de que a gente precisa estar atento ao exatamente do que a gente está falando, e a gente está falando do
que há de mais importante na vida das pessoas. William, queria te perguntar sobre quando a gente analisa marcas em saúde, e principalmente aqui na nossa realidade, aí do Dr. Antônio de Laboratórios, enfim, com diversos tamanhos, diversas necessidades, pertencentes a regiões diversas, com culturas diferentes. Mas qual seria, William, na sua opinião, o maior atributo da marca de uma empresa de saúde? Bom, eu considero que é justamente o aspecto de você, considerando que está ali lidando com o tema mais importante da vida das pessoas, é construir uma base de confiança. Eu acho que o ponto é saber onde que essa jornada de construção ela começa, né? Ela começa com entregas que não não tem como ponto de partida o que talvez seja o raciocínio mais fácil da gente imaginar, que é quando o cliente liga para agendar um exame. Não, ele começa antes, ele começa no consultório do médico. Qual é o poder da sua marca diante da comunidade médica para que ela seja uma marca recomendada, referenciada para a utilização de um serviço? Então é muito comum a gente, como paciente, num consultório médico, ouvir do médico se você tem plano de saúde, qual é a cobertura que você tem, e ele fazer a recomendação por uma marca ou por outra, porque ele ali, ele precisa de receber com as informações do diagnóstico indicadores ou resultados que ajudem ele a fazer a melhor conduta clínica. Isso interfere muito no sucesso do tratamento da saúde daquele paciente e de toda a condução que se dá a partir dali. Então, a jornada começa ali. E se a gente for esticar isso, ela termina também no consultório médico, né? Com todo o apoio que você dá. Essa parte que está mais dentro da gente, de forma clássica, ela passa por todo o trabalho de acolher o paciente com muita empatia, se colocar no lugar dele, entregar serviços de qualidade para que essa jornada entregue para ele uma satisfação adequada. Então, William, nós estamos falando de um dos principais atributos da marca em saúde é a confiança. E essa confiança, ela tem vários elementos ali, e principalmente do elemento de início, quem gerou aquele pedido, né, para fazer um exame laboratório, é um endosso médico de fato, né, que ele tem confiança. Muitas vezes ele não indica, ele não pode contraindicar também, ele tem que ter essa confiança, dentro do elemento de confiança. E tem os elementos também de resolutividade, né, de um problema, ou de um diagnóstico, de algo que vai fazer diferença ali no ciclo dele, que iniciou no consultório, no hospital, enfim, e que vai retornar, igual você falou também aqui pra gente, né? E também, assim, a qualidade da assistência, que aí essa qualidade da assistência tem a ver com resolutividade? Tem, mas a qualidade, como você é tratado, o elemento de empatia, hospitalidade. Hoje nós estamos aqui praticamente dentro de uma universidade, né, de formação de pessoas, e começa pelas pessoas, pela porta do laboratório, pela recepção, pela coleta, pelo manobrista. Cada detalhe é fundamental para que você possa, né, trazer no futuro credibilidade. Não é só o exame, né, é o relacionamento com a comunidade, é o que verdadeiramente você quer representar naquela comunidade, né? Agora, na prática, vamos pegar essa questão do relacionamento. Como é que se constrói e se mantém relacionamento com esses públicos estratégicos que estão envolvidos direto ou indiretamente na operação de um laboratório? Bom, isso daí é uma situação que você tem que acompanhar muito de perto dia a dia, né? Então você tem que ouvir esse cliente a nível da sua recepção, você tem que ouvir esse cliente a nível dos consultórios médicos, né? Porque o médico, ele é um cliente do laboratório. Ele demanda exame, mas ele é um cliente, né? Então precisa ter uma relação muito próxima com esses médicos e você desenvolver ferramentas que você possa avaliar como é que está sendo esse relacionamento, como é que está sendo a sua credibilidade junto a essa população. É uma tarefa simples? Bem difícil, né? Bem difícil.
não é uma tarefa simples, não. E você tem que praticamente formar todos os seus profissionais, né, com um olhar para o cliente. E se você não tiver isso, você não consegue. Você me contava agora há pouco, sua formação, você é biomédico. Sou biomédico. Quem te ensinou a ter esse olhar e essa atenção com esses públicos? Olha, é um faro de dono? Eu diria que é um pouco de tudo, né? Aprender com os mais experientes, né? Olhar outros negócios de sucesso, né? Entender por que determinados negócios têm tanto sucesso, né? Porque assim, é gostoso você ir no shopping, né? No shopping você vai feliz, né? Mas quando você vai no laboratório, você vai lá já pensa, nossa, vai doer aquela agulhada, né? Eu tô com alguma doença, por que o médico pediu para mim fazer exame, o que ele está pensando? Então o paciente vai com 10 pedras na mão, né? E você tem que receber esse cliente de uma forma que você possa tranquilizá-lo. Nem sempre você vai tranquilizá-lo, mas você tem que fazer todo o possível, né? Para que ele possa se sentir bem dentro do laboratório. É a barreira entre o café da manhã e o trabalho ainda, né? Exatamente. Tem duas barreiras, né? Exatamente. Por mais que tenha alguns exames que não precisam de jejum, mas a maioria vai em jejum, já é cultural. Chega, quanto que eu vou tomar meu café? E depois tem que ir para o trabalho. Romper isso é muito difícil. Mas eu queria... E sempre na questão de que ele chega e ele quer ser atendido rapidamente, porque ele não pode chegar atrasado no trabalho, né? E um dos maiores atributos de atendimento é o tempo de espera, né? Assim, quanto menor o tempo de espera, mais ele tem uma experiência mais desejável ali dentro das expectativas. Mas nós estamos lidando aqui também, assim, com o nosso público, de uma maneira geral. São vários laboratórios no Brasil, como nós falamos, e com várias realidades. E esses preceitos ali fundamentais de ter, assim, uma boa técnica, uma proficiência, enfim, cumprir os requisitos, eles não são hoje totalmente suficientes, né? E às vezes tem situações assim, Roberto, mas olha, eu contratei o melhor fornecedor, validei os exames, tenho proficiência, vou nos congressos, tal, mas como é que eu vou divulgar isso, William? Como que eu divulgo isso? Como é que o médico vai ficar sabendo? É o paciente que vai... Como é que o médico vai dar esse endosso, né? Como é que a comunidade, como é que as operadoras de saúde, já que todo mundo lida, onde que está esse caminho? Fiz tudo certo, conforme o manual, estou tratando bem, treinei todo mundo. Onde que está essa comunicação, se é que ela possa ser feita? Eu acho que a comunicação, ela está presente, eu acho que de forma formal e informal, né? Eu gosto muito de falar sobre essa forma invisível de se comunicar, que é como que você recebe, que é um ponto que o Dr. Antônio colocou, as pessoas nessa jornada, porque a gente abre as portas todo dia das nossas unidades perdendo o jogo de 1-0, né? E como é que eu recebo essas pessoas, né? Elas estão com sentimento de medo, de preocupação, muito aflitas com o que pode ser. Às vezes é só um exame preventivo, mas só o desprazer de se submeter a um exame já é algo que é adverso, mas a gente tem ali tem que ter um grupo de pessoas preparado para fazer com que aquela situação ela se modifique ao longo do atendimento. Então, trabalhar com receber genuinamente a pessoa como se fosse alguém que fosse da sua casa, não é? Porque eu gosto de dizer que a maior fortaleza que a gente tem é a gente se reconhecer tão frágil quanto aquelas pessoas que estão nos procurando. Então essa comunicação começa no olhar, né, Roberto? Eu acho que é como a gente recebe as pessoas engajadas no propósito de servir e de estar recebendo uma pessoa que poderia ser ela ou alguém que ela ama. Se colocar no lugar dela. A partir daí, eu acho que todo o processo ele vai transmitindo essas percepções que vão se transformar numa comunicação por meio dessas pessoas, que é a comunicação mais forte desta experiência, né? Afora isso, eu acho que a gente tem os métodos de comunicação que aí
entra a parte mais formal da comunicação, em que a gente materializa isso, levando a mercado cada empresa ao seu jeito, né? Então tem empresas que preferem explorar isso no ambiente digital, outros nas próprias unidades, né, ou lojas de atendimento, e isso acaba sendo propagado ali, seja para dar para o cliente informações sobre como ele cuidar da sua saúde, que hoje tem um valor muito alto, ou simplesmente para você colocar um serviço que vai ajudar ele a cuidar da sua saúde. Então a pertinência da comunicação ela é fundamental para que a gente trabalhe num segmento em que, até do ponto de vista regulatório, a gente não pode ter uma abordagem promocional. Você tem que levar educação ou uma informação que ajude a pessoa a cuidar da saúde dela. Então eu acho que a gente precisa também ter esse bom tom da comunicação nesse processo. Tem muita. Eu acho que a comunicação, doutor Antônio, é um elemento fundamental, igual o William trouxe aqui para a gente, né? E essa comunicação invisível, ela é tão interessante que ela tem a ver com gente, né? Assim, e relações interpessoais, relações humanas, aprendizado, e isso é um elemento de diferenciação que nem sempre é reprodutível. Você consegue colocar o mesmo equipamento, a mesma técnica, a mesma exatidão, enfim, todos os preceitos ali laboratoriais, mas esse elemento humano talvez é o que vai fazer diferença. Alguns estudos mostram que hoje é muito difícil você ter uma fidelização, né, pela multiplicidade de serviços, canais, pelo digital. Mas uma das poucas coisas que geram fidelização de longo prazo é uma melhor experiência. E muitas vezes isso é construído por pessoas, são interações sociais que vão gerar uma experiência superior a outros laboratórios. Eu só queria um outro ponto, eu estou trazendo pontos dos laboratórios que a gente visita. Se você avançar, eu acho que esse ponto que você traz é bastante importante do ponto de vista, né, da experiência. E eu acho que quando a gente discute muito da comunicação, né, o Rafa é profissional, especialista aqui na nossa mesa, sabe que muitas vezes as empresas associam isso a muito investimento financeiro. E hoje a realidade mudou, a comunicação não está mais nas nossas mãos, ela está na mão de todas as pessoas que usam os nossos serviços. Então entra o fenômeno do promotor da marca ou do detrator da marca. Então a gente volta um pouco para o início da nossa conversa, né? Qual é o que a gente está entregando, qual é a verdade da experiência que a gente está entregando para o cliente para que ele seja o seu promotor. Porque quando ele te promove, tem muito mais força do que você se promover, né? Da mesma forma, a gente está falando aqui do cliente que usa o serviço direto, mas o próprio médico, né, como a gente estava conversando aqui, ele quando vê que você gera valor para ele e que ele vai conseguir fazer uma melhor conduta clínica, que aquilo significa sucesso para ele com aquele paciente, aquilo vai se projetar na reverberação dele por meio daquele paciente dele, porque vai recomendá-lo. Então, hoje, a força da comunicação, e que está ao alcance de todo mundo, independente de poder econômico, passa por isso. E ela é invisível, né, William? Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês três sobre esse assunto. Porque ninguém deseja ir a um laboratório. Daqui a uma semana eu vou a um laboratório. Normalmente a gente chega a um laboratório em jejum, correndo, como vocês mesmos disseram. Mas é possível aspirar ser uma marca amada pelo seu cliente? Ou simplesmente o laboratório é aquele lugar onde eu tenho que ir de vez em quando? É uma boa pergunta. Nós gostaríamos de ser amados como saúde, como marca. Talvez seja, fica à vontade, William, aí, mas talvez seja um amor mais líquido, ou seja, ele pode existir, mas pode se perder como se fosse um líquido vazando facilmente. Eu acho que tem muito a ver do que foi discutido aqui da reputação da marca, da imagem, né, dessas relações estabelecidas, mas eu acho assim nós trabalhamos com marcas aqui, né? Confiança é uma marca longeva e acredito que ela é uma marca amada mesmo, né? Talvez é melhor ir no shopping, obviamente, do que fazer um exame, né?
Mas eu acho que o sentido de, talvez em saúde, o amar, ele tem muito a ver, olha, eu confio. Essa marca, eu venho aqui, pode ser até uma barreira, mas eu confio, meu médico confia, eu volto quando eu preciso conversar com alguém, eu sou bem recebido. É um tipo, talvez, de amor contemporâneo em saúde. Mas eu concordo. Não sei se o doutor Antônio também concorda. Eu acho que assim, a gente mostra o peso da marca, eu acho que é na resolutividade, como o Roberto mencionou aqui, e nos momentos difíceis. Seja quando você está ali no processo diagnóstico e é um diagnóstico difícil, como que você já ali, entendendo que é um diagnóstico difícil ou às vezes urgente, você conduz esse cliente com o médico prescritor e faz ali já um encaminhamento e acompanha ele nesse encaminhamento, que a gente tem infinitas histórias sobre isso, né? Então é como que você está ali do lado dele num momento difícil, de acolher, saber falar sobre isso com ele e depois de enfrentar uma situação como essa e o cliente perceber que você estava com ele num momento mais difícil, por mais difícil que seja, você se torna marcante, memorável e confiável, reforça de novo o ponto da confiança. Isso tem a ver com acolhimento e admiração, né? Acho que as marcas são admiradas, né? Pode ser até uma dificuldade da gente interagir, você está ali, uma expectativa, mas você admira essa marca que ela está... O grande X é o seguinte, né? Você fala assim, por que um paciente escolhe aquele médico ou aquela médica, né? Por que esse paciente, às vezes, ele vai a vida inteira dele com aquele médico, com aquela médica, né? E ele não muda, né? Isso é por uma necessidade, mas a gente sabe que hoje tem muito disso, né? E como é que o laboratório pode se tornar, né? Se colocar no lugar desse médico e falar assim, não, eu quero que esse cliente, toda a vida dele, que ele vá realizar o exame dele, que ele possa escolher a nossa marca para fazer o exame. Eu acho que o exame hoje, como você já falou, todos os NTOs, né, são com equipamentos de alta capacitação, de alta tecnologia. Dificilmente você vai ter um problema com o exame. Eu acho que o grande X da questão está em você transformar os seus colaboradores, mostrar para eles qual que é o papel do laboratório naquela comunidade. E o laboratório, às vezes as pessoas colocam assim, não, se eu vou ter que ir no laboratório, eu vou fazer exame, o que será que eu tenho, que diagnóstico que vai dar? Ou seja, o laboratório sempre está atrelado a uma doença. E a gente precisa mudar um pouquinho, venha para o laboratório que nós vamos cuidar de você. O laboratório não é só para diagnóstico, só para tratamento de doenças. Muito mais que isso, o laboratório ele tem que ser enxergado hoje para prevenir doenças, para promoção da saúde, né? Então, quando você coloca para os seus colaboradores e tenta passar essa informação, né? O laboratório ele tem esse papel na comunidade, né? E ensinar para todos, porque é um cuidado, isso aí é o dia a dia, né? É todo dia, você tem que comer, beber e dormir o laboratório, né? Para que isso aconteça, para que as pessoas realmente cuidem das pessoas que estão dentro do laboratório, né? Quando as pessoas se sentem cuidadas, né? Talvez mude um pouquinho aquela situação de que ela esteja dentro de um laboratório. Agora, eu queria trazer uma outra questão que os laboratórios sempre perguntam, e antes disso, vou falar sobre as redes sociais, de uma maneira geral, né, que foram evoluindo, né? Há alguns anos, e não tem tantos anos, teve um congresso americano que a discussão lá se a rede social, e isso já era de Orkut para Facebook naquela época, né? Eles estavam debatendo um congresso de laboratórios internacional se as redes sociais, se eles são também um cliente, ou uma nomenclatura de negócio, um stakeholder
dentro das relações de serviço em saúde, né? E é a visão de você sobre isso, como que vocês interagem, por exemplo, Antônio, ali no dia a dia das redes sociais, se tem um monitoramento, o quão relevante ele é na sua evolução como empresa também. E William, qual que é a importância das redes sociais? Ele é um cliente como conglomerado, como infraestrutura, como sistema, ele como que deve ser monitorado e qual que é a relação dele com a nossa marca? Bom, são várias perguntas, mas eu só estou trazendo os laboratórios que estão trazendo aqui essas perguntas. Bom, hoje até eu estava lendo um artigo, né? Eu falei, nossa, justamente hoje eu vou, né? O Brasil é líder mundial em podcast, né? E o Brasil tem 187 milhões de usuários de internet. Então, quando você olha para isso, fala assim, né? Aonde estamos chegando, né? Como é que dá para ficar fora disso, né? Ou seja, não tem mais como, né? Dentro do laboratório Confiance, nós temos um departamento hoje, o departamento de marketing, e esse departamento ele cuida das redes sociais do laboratório, do Facebook, LinkedIn, Instagram e outros, né? Além disso, você tem a questão da ouvidoria, além disso você tem a questão do relacionamento através do CRM, você tem o relacionamento para os promotores e os detratores, né, dentro do laboratório. Então você tem várias vias de comunicação, né? Mas hoje, para o laboratório Confiance, você estar nas mídias sociais, eu diria para você que é vital, né? Tá certo que as mídias sociais, hoje as pessoas se apresentam às vezes de uma forma até, não é a realidade, né? Mas você precisa entender muito bem esse meio, se relacionar efetivamente. E uma coisa mais importante é que a mídia social é 24 horas, né? Ela não dorme, né? E a gente precisa dormir. E o povo é corajoso também nas redes sociais, né? Então, o algoritmo nunca dorme. Não dorme, né? Então, você tem 3 horas da manhã chegando coisas lá, 4 horas da manhã. Você acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tem um monte de coisa que o pessoal está trabalhando. Olha, eles sofrem, né? Mas hoje eles monitoram todas as mídias sociais. Hoje você tem o Reclame Aqui, né? Que é formador de opinião, um dos maiores formadores de opinião hoje. Um score rápido ali, né? É o Reclame Aqui, né? Hoje qualquer pessoa que vai fazer uma compra ou quer conhecer uma marca, o que é isso, o primeiro lugar que ele vai é lá no Reclame Aqui, né? Então a gente monitora efetivamente isso. E hoje você tem que ter profissionais dentro da empresa que trabalham, e a gente transforma isso também dentro do laboratório em alertas. Porque, olha, está acontecendo isso, né? E principalmente em elogios. Porque todos os elogios que chegam para os nossos colaboradores, através das mídias, eles chegam aos nossos colaboradores. Quem diria que nós teríamos um cliente tecnológico, rápido, escalável, que não dorme. Exato. E sábio. Sábio. Isso. Agora, William, agregando a pergunta do Roberto, a gente sabe, nós estamos falando aqui também de reputação. Reputação se ganha em gotas e se perde em litros. E uma titubeada nas redes sociais numa madrugada qualquer pode colocar a reputação por água abaixo, né? Sim, é verdade, e é uma realidade que muitas empresas estão enfrentando, né? E aí, antes de responder o ponto do Roberto, eu acho que o que vale, porque todo mundo passa por esse desafio reputacional em algum momento, porque, como o Dr. Antônio colocou, ele acontece 24 horas por dia, você está ali, você não está ativo no monitoramento, e de repente acontece uma crítica que você tem uma velocidade de propagação incontrolável a depender daquilo que a pessoa colocou e da relevância que ela tem, né? Então, a melhor forma de você enfrentar isso é a história prévia que você construiu de força da marca para que
você tem a chance do contraditório diante de questionamentos inevitáveis que vão surgir ao longo da vida de uma empresa, né? E cada vez mais intensos, né? Então, eu acho que o capital reputacional que você constrói ao longo da sua trajetória como marca vai ser uma parte da imunidade, ainda que não completa, mas relevante para você encarar um desafio desse, né? Agora, sobre o ambiente, que a questão que o Roberto trouxe, de como que a gente tem que olhar aí as redes sociais, eu considero que as redes sociais são um ambiente amplificado de conversa, né? E que ele reflete ali percepções e é uma oportunidade de relacionamento. Então, assim, o fato de você estar atento àquelas manifestações ali e você tratar delas com agilidade ajuda você a ter resultados melhores ou não, né? A depender de como você trata, porque às vezes a rapidez também ela é inimiga de uma boa interação e não ser adequada, e ela acaba jogando contra você, mas de você ter esse trabalho muito bem feito para poder coabitar esse ambiente. Agora, tem um aspecto, Roberto, que eu acho que é importante a gente dizer. Muitas vezes o cliente vai para as redes sociais porque ele não conseguiu falar com você nos seus canais. E então as redes sociais, em tese, nesses casos, deveriam ser evitadas. E muitas vezes, a gente estava tendo uma reunião hoje falando um pouco sobre isso, a gente estava olhando justamente um relatório da nossa atuação nas redes sociais, como que a gente vai fazendo essa evolução. E a percepção que a gente fica é que o cliente, muitas vezes, está ali manifestando não diretamente por ele, mas pelo acompanhante que está com ele na unidade. Então, assim, a gente precisa redefinir um pouco o que é cliente na unidade. Em tempo real. Porque enquanto o cliente está fazendo o exame, ou está aguardando, o acompanhante está atuando em nome dele, mas não aparece o nome dele. E ele tá falando. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas esse cliente não está fazendo exame com a gente hoje, mas não é que não é ele. Não é ele, é o acompanhante dele, né? Então, a gente precisa perceber também o que é esta figura do cliente que está usando o serviço. O acompanhante ele exige também uma atenção nossa, para que a gente possa fazer com que aquele atendimento seja bem sucedido, que ocorra dentro da normalidade das expectativas esperadas, para que aquela insatisfação não exacerbe os seus domínios. Você tem que ter que resolver dentro dele. Quando não resolve, o cliente automaticamente vai para fora. Então, acho que tem um pouco. E, obviamente, que tem aqueles clientes que já vão diretamente para fora sem procurar nada internamente. Mas, assim, a gente pode, de uma certa forma, diminuir muito essa frequência nas redes sociais de forma não desejada. Roberto, é interessante porque nós estamos falando aqui de marca, mas a palavra confiança apareceu, acho que se tivesse um contador aqui, a gente ia ter algumas dezenas de vezes que essa palavra apareceu. Exato. Acho que assim, Rafael, em saúde, talvez eu acho que a maior síntese que eu vejo, quando nós falamos em marca, reputação de marca em saúde, para mim eu concordo com o William, assim, acho que o elemento em comum é a confiança. Porque a confiança em saúde, ela é fundamental, ela é a segurança do paciente, ela é a qualidade, a experiência na assistência, na resolução de um problema, de uma expectativa, que é o adoecimento ou não adoecimento, de forma assim bem direta, e ao mesmo tempo ela traduz o endosso do médico, da família, das redes sociais. Então acho que a confiança foi a nossa palavra-chave aqui nesse podcast, nesse mundo Lab to Lab, nesse momento. E normalmente as pessoas relacionam marca à propaganda, à visibilidade, a grandes investimentos. E pelo que nós estamos vendo aqui, né, doutor, precisa fazer o trabalho direitinho, né? Sem dúvida, né? É como o William falou, né? Uma coisa é você mostrar
a marca, né? E a outra coisa é essa marca ser reconhecida, né? E isso só o tempo, né? Através da credibilidade que o cliente vai tendo em usar a sua marca, usar o seu serviço, né? A relação desse laboratório com o médico. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quando você fala em laboratório, né? O laboratório ele gera um laudo que o cliente ele olha aquilo lá e fala, mas será que isso aqui está certo? Né? É uma situação que para ele é intangível, né? Não tem como eu provar aquela situação. E isso é uma coisa que eu não sei se nós já conversamos sobre isso, William. Imagem, raio-x, Isso. tomografia, ressonância, o eco. Você entra ou no equipamento, o médico está fazendo o exame, laudando, você entra dentro do tubo, volta, tem encosta o equipamento em você. Laboratório é o papel, né? Você traduzir confiança no papel que tem valor de referência, e esse é um ponto, como gerar num pedaço de papel, com laudo valor de referência, a confiança que aquilo está contribuindo para a transformação da sua saúde. Então, uma coisa que a gente vê muito, né, é o paciente... Isso é um ponto de análises clínicas, sabe? Para não falar... E tem gente falando, será que análises clínicas é uma commodity? Já que é um papel? E não é. Porque o cliente, muitas vezes, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, não, o resultado, quem tem que ver se tá bom é o meu médico. Eu quero saber como é que você me atende, se você está fazendo exame, se aqui é limpo, se aqui não é limpo. Então o paciente ele sempre tem, né? Você pega lá todas as reclamações que o cliente tem, na grande maioria está relacionado ao atendimento. Né? Como você atendeu esse paciente. Dificilmente um paciente reclama do exame, né? Então, essa parte hoje do laboratório é fundamental. O Dr. Antônio trouxe um elemento que eu me lembro muito disso. Há muitos anos, né, os laboratórios, quando o laboratório estava até em estruturas nas partes hospitalares, mais assim, escondidas, não está na porta, obviamente, né? Isso mudou durante todo mundo, quando ele se tornou mais relevante na relação direta com o cliente. E eu lembro muito bem disso, né? Qualquer coisa assim, hoje todo mundo vai consultar uma internet, um Google, enfim, para saber. Nós passamos por várias etapas, alguns exames que são de diagnóstico com maior repercussão. Tinha diagnóstico que a gente entregava para a família, ou para o responsável, para o psicólogo. Hoje não, hoje as pessoas estão interagindo com aquele resultado. E a gente pesquisa no chat GPT, pesquisa inclusive, na hora, como é que é, né? E aí, voltando um pouco, às vezes, não, conversa com o seu médico. Às vezes a pessoa quer conversar uma outra coisa, né? Assim, ouvir. E essa barreira existia. Não, só o seu médico pode ler esse resultado. Como se fosse algo ali, né? Assim, é assim, pronto. Só que as relações mudaram ao longo do tempo, o conhecimento mudou, o acesso mudou, as tecnologias vieram, né? É claro que a gente tem que respeitar os limites ali do conhecimento, da segurança também, nesse laudo, né? Mas está um pouco mais aberto a conversar, né? Assim, tirando um pouco dessa angústia, ou disponibilizando, olha, isso depende do que o seu médico te atendeu, mas se ele tiver dúvida, eu estou aqui para conversar também, a gente pode conversar, nós temos uma área, uma assessoria, né? Mas eu me lembro muito bem disso, assim, William. Acho que todos nós passamos por isso, né? Converse com seu médico. E às vezes a pessoa só queria fazer um exame ali. Eu falo, só vou ter o médico daqui a 30 dias. Não, aqui não. E você, né, tocou num momento aí da angústia, né? Porque às vezes você que está ali na porta do laboratório, vencendo o laboratório, às vezes você vê uma pessoa sentada olhando um laudo e você vê a angústia exato, no rosto daquela pessoa. E o laboratório, ele tem hoje subsídios de ajudar. Agora, às vezes você não faz isso. Então você tem que ser ativo, né? Você tem que ter uma situação.
Ou até de explicar para ele que aquele resultado, calma, né? depende dele Isso. retornar, e se o médico tiver alguma dúvida. Porque às vezes ele né? até interpreta erroneamente, né? Exato. Ele fica tão nervoso que ele olha as coisas lá, ele olha tudo errado. O Roberto, antes de começar a gravação, mostrei um exame para ele exatamente disso. Ele falou, não pode considerar isso tão... O médico vai te explicar outros fatores sobre esse assunto. Agora, eu tive a oportunidade de conversar com alguém. E quem não tem? Exatamente. Né? Nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Conversar não dói, né? Mas conversar também tem que ter gente disposta, né? Exato. E nem sempre os laboratórios, assim como muitos mercados, não preparam suas equipes para conversar com as pessoas, né? E acho, William, que tantos anos lidando com comunicação da medicina diagnóstica, talvez é esse cuidado que faça a grande força da marca, né? Eu acho que aqui da nossa conversa, né, a gente pode imaginar o seguinte, que o que conta é o que não se conta, né? Então, é credibilidade, é empatia, é relacionamento, que vai se transformar numa marca reconhecida, não conhecida. Portanto, a gente não está falando aqui de poder econômico para fazer uma marca. É óbvio que o investimento ele ajuda a tornar a marca conhecida, mas se ela não carregar uma verdade de ser reconhecida pelas pessoas, porque a comunicação hoje, o poder da comunicação não está mais centralizado, ele está descentralizado. E quem tem sempre força em qualquer situação da vida é a testemunha ocular. E nesse caso a testemunha ocular se chama cliente ou acompanhante. É ele que vai propagar a verdade sobre aquilo que ele vivenciou. Se aquela experiência foi memorável ou não, se foi adversa ou não. Então eu acho que isso é uma construção e o doutor Antônio trouxe uma palavra-chave nessa nossa conversa. A gente precisa aprender a trabalhar intangíveis. Ele falou isso, intangíveis, né? Então a gente fica muitas vezes preocupado com existe hoje um viés de se olhar muito o tangível, mas o que se conta na área da saúde são todos os aspectos intangíveis que envolvem sentimento, que envolvem percepções, que envolvem expectativas, que envolvem anseios, etc. E como é que você acolhe as pessoas e faz com que elas se sintam melhores ao sair do que quando entraram na busca dos nossos serviços. Doutor Antônio, na qualidade de fundador de um laboratório, dirigente de um laboratório, com mais de 20 anos de estrada, sobre essa temática da marca, qual o conselho que o senhor gostaria que alguém tivesse te dito lá atrás e agora você pode compartilhar para os milhares de laboratórios que nos acompanham? Invista nas pessoas, né? Hoje o grande diferencial do laboratório vai ser sua equipe. E se você formar uma equipe coesa, que saiba exatamente qual é o significado de um laboratório, né? Qual é a atuação de um laboratório, a importância de um laboratório na sociedade, e você conseguir formar as pessoas nesse sentido, eu acredito que o restante tem que ser ponto pacífico, né? Eu acredito que você tem grande chance de atingir aí um sucesso. Roberto, o que fica desse encontro hoje? Amarrando com tudo que a gente está compartilhando nesses episódios. Falou muito sobre confiança, sobre esses intangíveis que tanto o William quanto o Dr. Antônio trouxeram. Interessante isso, né? Os maiores problemas e ruídos não estão na tecnicalidade, eles estão nos intangíveis, no serviço de saúde, na comunicação. E o outro ponto, até para finalizar, é essa visão que o William trouxe, a visão ampliada de quem é o cliente. E essa visão escalável, baseada em tecnologia, em acesso, em conexões, ela tem que ser vista, tratada com aprendizado e sensibilidade, né, para que a gente possa tornar o serviço muito mais atraente, né, essa atratividade que a gente busca, ser amado como empresa de saúde, né, ou admirado, que
que talvez seja a melhor relação da admiração. E acredito que nós saímos aqui com mais conhecimento, pela experiência do Dr. Antônio Confiance, que trouxe essa confiança na região de Campinas, né? Enfim, na comunicação do William. Muito bom, William, essa visão ampliada do cliente. Acho que para os nossos laboratórios que estão escutando aqui, eu acredito que nós saímos com mais aprendizado e mais empatia também com o cliente. William, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Rafael. Foi muito bacana fazer parte aqui dessa conversa. Agradeço pela oportunidade, agradeço aqui ao Dr. Antônio pela experiência trazida, pelos insights que acho que são muito valiosos para nós todos que estamos aqui, aquelas pessoas que estão acompanhando, e ao Roberto Santoro, que também é sempre uma oportunidade de aprender muito. O Roberto é uma fonte inesgotável de aprendizado para a gente também. Doutor Antônio, obrigado por estar conosco, obrigado pela parceria com o Lab to Lab Pardini, é muito importante e a gente se sente muito honrado em ter um Confiance conosco, como parceiro, como cliente há tanto tempo e amigo. Bom, Rafael, primeiro agradecer o convite, né, por parte do Lab to Lab Pardini. Para mim é inestimável, né, estar aqui hoje diante de um ícone do laboratório, que é o Dr. Roberto, né, e conhecendo o William hoje, né, mas saber da importância do William dentro do grupo Fleury, né, saber que é um ícone também, não é da área médica, mas faz acontecer um laboratório, um dos principais laboratórios do país e do mundo, né, então é uma satisfação imensa estar aqui hoje, né, e de um pequeno laboratório do interior, né, que vem participar aqui com os grandes. Roberto, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio, agradecendo aqui aos nossos clientes, como o Dr. Antônio, que tem nos ajudado. O cliente é que transforma os laboratórios que estão referenciando algo, né? O nosso objetivo é troca de experiência com o Dr. Antônio, com Confiance e todos os outros laboratórios no Brasil. Vamos ver o próximo episódio agora, com mais dúvidas que eu vou trazer dos laboratórios e sobre marca, reputação, cliente, visão amplificada, tecnologia. Nós temos o William e o Dr. Antônio para nos ajudar agora. Bom, a gente começou falando de marca, mas deu para entender que esse episódio, na verdade, é sobre confiança. E sobre confiança, você sabe que pode contar com o Lab to Lab Pardini, que é o seu parceiro, não só para entregar o melhor resultado, mas principalmente para fortalecer o seu negócio. Obrigado pela sua companhia, até o próximo episódio, e esse é o Mundo Lab to Lab Pardini.